Apresentação de artigo. Área temática: Finanças. Retornos de carteiras configuradas por cruzamento entre indicadores financeiros, um estudo transversal, tendo como professor orientador Gilberto Kleckner. O objetivo foi de obter retornos superiores ao principal benchmark nacional, o Ibovespa. Nesse contexto, duas questões são muito importantes. Uma delas, da Modaran, pressupõe ser muito difícil encontrar ações sub- ou supervalorizadas se o mercado se comportar de forma eficiente, sendo crítica esta análise. A outra, Markowitz, fala da relação risco-retorno, onde os investidores buscam alto retorno com o mínimo de risco. Base teórica e modelagem. De que forma uma revisão na literatura financeira contribuiu para os métodos aplicados neste artigo? De Bond e Thaler realizaram um estudo entre 1933 e 1978, com carteiras compostas de 35 ações vencedoras e perdedoras do ano anterior, e examinaram seus retornos nos 60 meses posteriores à sua criação. E como principal achado foi a correlação negativa nos intervalos de mais longo prazo de retorno, sugerindo que os mercados se revertem ao longo de períodos muito grandes, ao redor de 3 a 5 anos. Minardi fez um estudo de 94 a 2000 no mercado brasileiro, na Bovespa, avaliando o custo de corretagem no rebalanceamento mensal de 10 carteiras. E encontrou que os custos de corretagem foram altos, inviável a pequenos investidores. Benjamin Graham, no seu livro Investidor Inteligente, fala da metodologia Buy and Hold, comprar e manter. Consiste numa estratégia de comprar ações de empresas sólidas, com ótimas perspectivas de geração de caixa, mantê-las no portfólio de investimento por um longo período para ter o máximo de lucros. Esses achados contribuíram para que utilizássemos neste artigo uma filosofia de longo prazo e o rebalanceamento anual. Sereta e Costa estudaram nos portfólios a dispersão na medida de risco e a redução da amplitude entre os desvios, e concluíram que o número ideal de ações para compor um portfólio é 12, porque se elimina 52,7% do risco. Logo, utilizamos 12 ações em cada portfólio. Da Modaran, no livro Avaliação de Investimentos, no capítulo 24, faz um resumo dos modelos de avaliação. Nesse artigo utilizamos os métodos de avaliação relativa, múltiplos de mercado e indicadores financeiros. Aqui consta então o resumo dos modelos de avaliação segundo da Modaran, e nós utilizamos, portanto, os modelos de avaliação relativa. Giwer, na sua dissertação de mestrado, um estudo feito aqui na Escola de Administração em Porto Alegre, utilizou a avaliação relativa de ações baseadas em múltiplos de mercado projetados e passados, e comparou as carteiras configuradas com a abordagem PL, PVPA, Enterprise Value e Receita Líquida, EVRL, e Enterprise Value EBITDA, EV/EBITDA, e encontrou que o portfólio com menor PL foi o que apresentou maior rentabilidade, superando o Ibovespa em todos os anos. Logo, utilizamos como único indicador do portfólio 1 o índice PL. Da Modaran, no livro citado anteriormente, no capítulo 14, que fala especificamente sobre o índice PL, comenta que empresas subavaliadas podem ser de maior risco,
menor crescimento ou menor ROI, e podem, na verdade, estar corretamente precificadas. Então, adicionar o indicador ROI ao PL, associar ele ao PL, pode ser com que ele incremente o processo de avaliação e faça com que esse risco não seja tão grande e que a empresa seja melhor avaliada. Logo, utilizamos para compor o portfólio 2 a associação do indicador PL mais ROI. Benjamin Graham, no livro já citado, no capítulo 7, ele comenta um dos seus critérios de grande sucesso ao longo dos seus investimentos. E ele encontrava empresas subvalorizadas buscando ações que estivessem negociadas abaixo de 2/3 do seu valor patrimonial. Logo, adicionamos aos indicadores anteriores o índice PVPA, formando o portfólio 3. Jeremy Siegel, no seu livro Investido em Ações no Longo Prazo, comenta a estratégia Dogs of the Down. Ela consiste nos investidores, ao final do ano, comprarem as 10 ações com maior dividend yields do Dow Jones e as guardarem no ano seguinte, e repetir este processo todo no dia 31 de dezembro. De uma maneira geral, essas ações com yields altos são aquelas que caíram de preço e estão de certa forma abandonadas pelos investidores. Por isso o nome Cachorros da Dow. E por último, temos a fórmula de Greenblatt. O economista Joel Greenblatt, ele propôs um método simples e fácil para a ordenação dos ativos e alocação dos ativos nas carteiras. Consiste em cada indicador usado ser ordenado conforme sua interpretação, ou valor crescente ou decrescente, e guardar essa posição do ativo. No final, somam-se todas as posições ordenadas e as primeiras da lista serão os ativos selecionados. Portanto, utilizamos ordenação das ações de acordo com a interpretação de cada indicador financeiro. Ficamos com a seguinte configuração. Portfólio 1 é formado apenas pelo indicador PL, portfólio 2 pelo PL mais ROI, portfólio 3 PL, ROI e PVPA, portfólio 4 PL, ROI, PVPA e DI. Resumindo, utilizamos uma filosofia de longo prazo, fazendo rebalanceamento anual, usando os conceitos da análise relativa, tendo uma carteira composta por 12 ativos, e para atingir uma boa diversificação, consideramos apenas, no máximo, 2 ativos do mesmo setor. Utilizamos os indicadores PL, ROI, PVPA e DI, e para alocação de ativos, aplicamos o método de Greenblatt. E consideramos também a estratégia Dogs of the Down. Vamos a uma breve revisão dos indicadores financeiros. Indicador PL, quanto menor, melhor. PL ele se dá pela razão preço por ação sobre lucro por ação. O preço por ação é o valor do dia negociado em bolsa e lucro por ação é o lucro líquido nos últimos 12 meses dividido pela quantidade de ações no mercado. Então, se uma empresa AA5, negociada a R$ 29,90, possui 2.542.180.000 ações ordinárias e teve um lucro líquido no último ano de 5.996.790.000, o primeiro cálculo é o lucro por ação. Então, pegamos o lucro líquido e dividimos pela quantidade de ações, chegando ao valor aproximado de 2,36. Para achar o índice PL, pegamos o preço da ação do dia e dividimos
pelo valor encontrado anteriormente, chegando ao valor de 12,67. Nesse exemplo de cálculo, utilizamos apenas ações ordinárias, mas para empresas que possuem papéis com ações ONPN, basta fazer uma soma ponderada do lucro por ação. Algumas considerações importantes em relação ao índice PL. As limitações contábeis fazem com que o analista deva observar que o lucro não é necessariamente caixa. Uma empresa pode realizar investimentos na produção física ou no capital de giro, sendo provável que nos períodos iniciais, apesar do lucro, o fluxo de caixa seja negativo. Outra questão está nos itens extraordinários que inflam o lucro, como o caso da venda do imobilizado. A alíquota tributária interfere na precificação. Por exemplo, se um país ou estado com alíquotas de 50% tem PLs menores do que um estado com alíquotas de 30%, quando os outros itens são mantidos constantes. Temos ainda as diferenças de normas contábeis que afetam o lucro, como a diferença na depreciação acelerada e linear. Comparar empresas de setores diferentes há de se ter cuidado. Por exemplo, empresas de tecnologia possuem uma perspectiva de crescimento maior e tende a ter um índice PL mais elevado do que as empresas do setor de energia elétrica. Obviamente, a volatilidade dos lucros fazem com que o índice PL mude drasticamente. O índice PL não tem significado econômico se os lucros forem negativos. E para empresas de alto risco, ou quando as taxas de juros forem altas, concluir que uma empresa está subvalorizada porque seu índice PL é menor do que a taxa esperada de crescimento pode ser um engano. Indicador ROI. Quanto maior, melhor. O ROI, Return on Equity, é um indicador financeiro que busca avaliar ou medir a rentabilidade de uma empresa do ponto de vista do investidor em patrimônio líquido. Seu cálculo dá-se pela fórmula lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. Neste artigo, utilizamos a fórmula de Dupont, que divide o ROI em três partes: margem líquida vezes giro do ativo vezes alavancagem. O ROI, pela fórmula de Dupont, fornece a informação de onde pode estar vindo o rendimento e se é pela eficiência operacional da empresa ou pela maior alavancagem. A margem líquida avalia a eficiência da empresa em converter as receitas em lucro, ou seja, se a empresa está conseguindo controlar seus custos operacionais e financeiros adequadamente. Quanto maior for este indicador, ou seja, se duas empresas possuem o mesmo ROI, mas uma apresenta um ML maior, uma margem líquida maior, estamos diante de uma empresa mais eficaz operacionalmente. O giro do ativo avalia a eficiência da empresa em conseguir gerar receita através dos seus ativos. Ativos fixos, caixa, estoque e recebíveis. Aqui, novamente, quanto maior esse número, melhor, pois se uma empresa apresenta um valor maior, indica que a mesma está conseguindo gerenciar melhor seus ativos. Talvez consiga com que seus produtos entrem mais rápido no mercado, diminuindo os recebíveis, ou que a empresa consegue operar com um estoque menor. Por último, temos a alavancagem, que indica quanto dos recursos da empresa é oriundo de terceiros e quanto vem do capital dos sócios. Analisando esse item, podemos verificar se a empresa está tendo rendimento baseado em endividamento, o que pode significar um risco maior. Por exemplo, se duas empresas com o mesmo ROI
A que tem a menor alavancagem é a mais eficiente operacionalmente, pois consegue seu retorno através de suas atividades operacionais e não por alavancagem. É importante salientar que muitas vezes o endividamento é bom para os acionistas, porém, isso acaba levando o risco da empresa, pois a mesma terá que honrar essas dívidas no futuro. Então, um exemplo de aplicação da fórmula de Dupont, considerando dois ativos, o AA4 e o BBB5. Se olharmos somente o ROI, diremos que o papel AA4 é o melhor avaliado, pois ele possui um ROI maior, de 24,41%. Entretanto, se olharmos o indicador ROI pela fórmula de Dupont, veremos que o papel BB5 apresentou um ML, uma margem líquida, de 42,31%. Logo, o papel BBB5 seria o melhor avaliado nesta perspectiva. Se restar dúvida, basta utilizarmos o valor de alavancagem da empresa AAA4 para a empresa BBB5. Se considerarmos o mesmo valor, 3,06, para a empresa BBB5, o ROI dela atingirá o valor de 48,26%, ou seja, o dobro da outra empresa. Então não há dúvidas que a empresa melhor avaliada pelo indicador ROI seria o papel BBB5. Indicador PVPA. Quanto menor, melhor. O índice PVPA se dá pela razão preço por ação sobre o valor patrimonial da ação. O preço por ação é o valor do dia negociado em bolsa e o valor patrimonial da ação é o patrimônio líquido sobre quantidade de ações. Se uma empresa de ação AAA5 tem patrimônio líquido de 56 bilhões, 279 milhões e 100 mil e o número de ações é 2 bilhões, 865 milhões, 420 mil e a cotação do dia é 24,70, o valor patrimonial por ação é patrimônio líquido sobre o número de ações. Chegamos a um valor de R$ 19,64. Para encontrar o índice, basta dividir o preço da cotação pelo VPA. Chegamos a um valor de 1,26. Como o PVPA indica quanto o mercado paga para cada real que os acionistas investiram na empresa, o valor de 1,26 indica que a ação está sendo negociada aproximadamente 25% do seu valor patrimonial. O indicador PVPA, quando ele possui um índice igual a 1, indica que a ação está sendo negociada pelo equivalente a seu patrimônio líquido. Quando o valor é inferior a 1, o acionista está comprando ações da empresa por um preço inferior ao seu patrimônio líquido. Esse indicador aceita que as empresas sejam avaliadas quando os lucros são negativos, diferentemente do indicador PL. Novamente, citamos aqui a Benjamin Graham, que utilizou muito esse indicador, selecionando ações negociadas a 2/3 de seu valor patrimonial. As empresas de serviços. O valor contábil não tem muito significado para as empresas de serviços, que não possuem ativos fixos significativos. As empresas que atuam em setores que necessitam de seu patrimônio líquido para gerar suas operações ou sustentar toda a sua estrutura operacional terão um índice mais baixo do que as que possuem uma estrutura operacional mais simples. Há de se cuidar nestes casos. Indicador DI. Quanto maior, melhor. O dividend yield
se dá pela razão dividendo por ação sobre preço da ação. Se 100 ações da empresa AAA5 com DI igual a 1,7% e no dia ela está sendo negociada a R$ 45, o dividendo por ação é de R$ 76,5. Então, há de se cuidar ao utilizar o índice DI, ele pode estar falsamente elevado se o preço da ação for muito baixo. A longo prazo, os dividendos contribuem significativamente para os retornos. E os ativos que pagam dividendos geralmente diminuem o tempo necessário para recuperar as perdas de uma carteira. A capacidade de uma empresa pagar dividendos em dinheiro é positiva na saúde subjacente da empresa. E os rendimentos de dividendos elevados são um forte indicador de desempenho futuro. Em geral, empresas pagadoras de dividendos são as empresas maduras e o pagamento de dividendos força com que as empresas apresentem bons projetos. Resultados. A tabela 2 mostra os retornos em percentual anual. Portanto, foi empiricamente investido um capital de 100 mil para a aquisição das ações. E essa tabela mostra que ao longo de todos os anos os portfólios superaram o benchmark. Em 2009, o portfólio 3 foi o que apresentou maior retorno, 1.168%, com um rendimento de 97,35%. Aqui, o rendimento do Ibovespa foi considerado o seu retorno ao longo do ano, mas para calcular o seu rendimento, consideramos apenas dois ativos como formadores do índice. Então, esse valor ele é supervalorizado. Mesmo assim, os portfólios apresentaram performance melhor de retorno, de renda. Nos anos de 2010, 2011 e 2012, o Ibovespa apresentou fraco desempenho. Em 2010, apenas 1,04% de retorno. Em 2011, um retorno bem negativo, menos 18%. E em 2012, 7,4%. Nesses anos de baixa do mercado, o portfólio que melhor apresentou retorno foi o portfólio 2, que em todos os anos de 2010 a 2012 foi o que apresentou melhor retorno em relação aos demais. A tabela 3 mostra a variação de ativos presentes em cada portfólio. Então, portfólio 1, portfólio 2, 3 e 4, no ano de formação deles, apresentavam então 12 ativos, e à medida que o ano ia passando, se verificava quantos ativos permaneceram em carteira ao longo dos anos. Então, houve bastante mudança de um ano em relação a outro. Por exemplo, de 2008 para 2009, o portfólio 1 manteve apenas 2 ativos. A tabela 4 mostra a variação de ativos após a adição de cada indicador financeiro. Por exemplo, ao longo do ano de 2008, na formação, o portfólio 1, avaliados pelo indicador PL, selecionou 12 ativos. Ao adicionar o segundo indicador, o ROI, apenas 5 ações se mantiveram na carteira. Ao se adicionar o terceiro indicador, PVPA, novamente apenas 5 indicadores permaneceram em relação ao portfólio anterior. E ao adicionar o último, apenas 7 ações permaneceram no portfólio quando se adicionou o indicador DI. Enfim, de uma maneira geral, houve uma mudança em torno de 50%
na qualidade dos ativos quando se adicionou um indicador financeiro novo no processo de avaliação. Aqui é uma tabela que mostra os p-values e os betas após a análise estatística. O teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov, de sua grande maioria, foi significativo, mostrando que a maior parte dos retornos são não paramétricos, tem uma distribuição não paramétrica. Foi realizado o teste de Mann-Whitney para comparar medidas de tendência central não paramétricas, o teste P para amostras com variância e o teste de Levene para comparar as medidas de dispersão, as variâncias. Chama a atenção, portanto, o teste de Levene, onde, ao longo de todo o período, todos os ativos, os portfólios, as carteiras, quando comparadas com o benchmark, P5, o portfólio 5 é o benchmark, tiveram diferenças significativas. Ou seja, tiveram uma dispersão significativa quando comparadas com o mercado. E chama a atenção também o desempenho do portfólio 2. Quando avaliados pela estatística Mann-Whitney, tiveram diferença significativa quando comparado ao benchmark ao longo de todos os anos, à exceção do ano de 2010. Portanto, o pressuposto de um mercado ineficiente para que o investidor encontre ações sub- ou supervalorizadas foi observado. Há indícios que a associação do índice PL ao ROI traga retornos significativos quando relacionados com o mercado, especialmente quando o retorno do mercado é baixo ou tem fraco desempenho. Como perspectiva futura, se recomenda aumentar o tempo de análise, né, e fazer uma análise combinatória nas posições de adição de cada indicador e testar isso ao redor de 20 anos, para que se tenha uma inferência mais robusta. Além disso, se utilizar no indicador PL dados projetados. O Giewer, na dissertação de mestrado dele, utilizou o indicador PL projetado, utilizando um banco de dados IBIS, que usa a projeção de analistas sobre o desempenho das empresas em cada mercado. Portanto, quando o rendimento de renda fixa tende ao mínimo histórico, outras formas de investimento tornam-se muito atrativas. E aplicar na bolsa de valores é uma alternativa para ganhos superiores.